Boa tarde. Tamo bem? Todo mundo tá bem? Mais ou menos. Na medida do possível, né? Pergunta boba essa minha, mas enfim, na medida do possível tamo indo. Quem tá achando que tá um pouquinho frio, senta mais aqui no meio que pega menos o ar. Mas é só uma sugestão. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Um estudo dirigido já está liberado, tá? Então, vocês têm um estudo dirigido que está relacionado às 2 semanas anteriores, não a essa, mas a da primeira derivada, da derivada primeira de uma função, e a do teorema do valor médio, intermediário de Rule, tá? É um estudo dirigido desse assunto, vai até o fim de semana. Essa semana vocês têm a lista para entregar na quinta-feira. Procede? Procede. Que mais? Sexta-feira vocês têm encontro com os monitores. Procede? Procede. Na quarta-feira, pela programação, não vou nem compartilhar com vocês lá o planner, porque vocês já têm conhecimento disso. Mas pela programação, o nosso próximo encontro seria uma revisão e eu iria apresentar exercícios para vocês, certo? É aquilo que a gente falava de revisão de conteúdo, lá. A minha sugestão é jogar essa aula que ia ser na quarta-feira para segunda-feira da semana que vem. E aí, na aula que ia ser na segunda-feira da semana que vem, que é a parte da teoria que a gente vai precisar para fazer gráficos de função qualquer, a gente faria amanhã, nessa quarta-feira agora. Pode ser? A gente fazendo isso, na próxima semana a gente só faz exercício e revisão. E a parte de aplicação de derivadas, né? Que é otimização, e a gente já tem taxa relacionada também, que já foi, tá? E só otimização mesmo. Vocês topam isso? Que daí essa semana agora a gente faz tudo de teoria, mata esse negócio todo, acabou teoria. Próxima semana, aplicação e gráficos. Aplicação e gráfico. Aí, exatamente, fechando essa semana, faltam só 2 semanas para a prova, né? Então, na semana que vem, fica aplicação e gráficos. Na semana antes da prova, segunda e quarta, a gente se encontra, revisão e revisão. Pode ser? Então, a gente joga a teoria para cá e aí acaba com esse negócio. Massa. Então, beleza. Então, estamos ornados aí. O pessoal de manhã também topou, então fica ótimo. Porque daí, aquela aula lá que eu já faria com vocês, que seria para tirar dúvida, eu já posso tirar a dúvida de todo o conteúdo, né? Massa. Fechamos isso. O que é a aula de hoje? Bom, pra gente construir gráficos, eu esqueci, antes de falar mais coisa, temos pessoas nas salas auxiliares? Eu me esqueci. Temos? People da sala 8? Oi, pessoas da sala 8. Boa tarde para vocês. Bom, vamos lá. E vocês aqui? Muito que bom. Aí vou comentar o que é a aula de hoje. A aula da semana passada, a segunda-feira, a gente viu o teorema de Rule, teorema do valor intermediário, teorema do valor médio. Lembra? Fechamos isso. Aí, na quarta-feira, a gente viu fez um estudo do sinal da primeira derivada, que nos deu o comportamento da função, crescimento e decrescimento. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo. Nessa aula, e lá a gente já estudou tudo que a gente poderia estudar sobre a função primeira derivada. Ela já nos deu pontinhos interessantes, já nos deu crescimento e decrescimento, intervalo, selado isso. A aula de hoje, a gente vai fazer o mesmo estudo da segunda derivada agora, tá? Então, eu vou pegar a primeira derivada de uma função, derivar ela, e fazer um estudo do seu sinal. Esse estudo do sinal vai me trazer informações sobre a concavidade da minha função original, tá? Da minha função f dada, ok? A gente estabelecendo todo esse estudo de comportamentos da função, então eu vou ter crescimento, decrescimento e concavidade,
acabou-se tudo que a gente precisa saber de funções em intervalos fechados. Então, hoje, o fim da nossa aula vai ser fazendo um gráfico de função em intervalo fechado, ok? Esse é o finzinho da nossa aula. E aí, na próxima aula, como a gente já entendeu, eu vou apresentar para vocês conceitos que são importantes para a gente estudar o comportamento da função no infinito, tá? Tanto na imagem quanto no domínio. Então, é para intervalos abertos, intervalos quaisquer, tá bom? Próximo de ponto, que não estão no domínio, enfim. Para isso, eu vou precisar de conceitos como assíntotas, ok? Aula de quarta-feira. E aí, com isso, a gente encerra e aprende a fazer gráficos de qualquer função, desde que ela seja dessas algébricas que a gente está controlando, tá? A gente quer um polinômiozinho, pode ser racional, enfim, mas nesse universo particular, a gente vai saber fazer gráficos de função. Ok? Então, tá bom. Para isso, eu vou começar com um videozinho. Nesse videozinho, eu explico para vocês a motivação da definição de concavidade, tá? Faço até uns trocinhos animadinhos lá, tem uns desenhinhos, tá? E aí eu venho no quadro e só vou complementar isso, tá? Depois desse vídeo aí, a aula é só comigo no quadro. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Para começar, antes desse vídeo, vem comigo. Aula passada. Aula passada, a gente relacionou, como eu disse para vocês, a gente relacionou primeiro a derivada de uma função e o comportamento dessa função nesse intervalo, certo? O que foi um dos resultados mais importantes? Se a primeira derivada de uma função, se a função derivada de uma função f for positiva, tiver sinal positivo em um intervalo, a função original é crescente. Se ela tiver sinal negativo, ela é decrescente. Partindo disso, a gente consegue entender pontos críticos, se são classificar os pontos críticos em pontos de extremo, né? Ou seja, pontos críticos podem ser máximo, mínimo local ou nenhum nem outro, a partir desse resultado. Com esse resultado também, a gente tem os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Esses dois resultados serão muito importantes para a gente quando a gente for fazer gráfico, tá? Muito, muito importante, independente do universo, se for intervalo fechado ou qualquer domínio aberto. Bora pro videozinho? 3, 2, 1. Bom vídeo, meu povo? Olá, pessoal. Já sabemos que o sinal da derivada de uma função f em um intervalo aberto nos dá informações a respeito do crescimento ou do decrescimento da função f. Neste vídeo, vamos entender qual é a informação que o sinal da segunda derivada de uma função nos dá sobre o seu gráfico. Observem o gráfico dessas duas figuras. Tracejado em azul, temos as retas tangentes a essas curvas. Na curva à esquerda, podemos perceber que, conforme caminhamos sobre o seu domínio, o coeficiente angular de suas retas tangentes aumenta. Ou seja, a função derivada em cada um dos pontos vai ficando maior. Por outro lado, na figura à direita, podemos observar que, conforme caminhamos sobre o domínio, o coeficiente angular de suas retas tangentes vai diminuindo. Ou seja, a função derivada da função vai decrescendo. Isso nos induz à seguinte definição. Dizemos que uma função derivável em um intervalo da reta é côncava para cima se, neste intervalo, sua derivada for crescente. E dizemos que
a função será côncava para baixo neste intervalo se sua função derivada for decrescente. Quando a função possui derivada segunda no intervalo aberto, fica mais simples determinar a sua concavidade. Basta lembrar que os intervalos em que uma função possui derivada positiva são intervalos em que f é crescente. Adaptando este resultado para a função derivada de f, temos que os intervalos em que a derivada da função derivada é positiva são aqueles em que a função derivada é crescente. Assim, o gráfico da função f será côncavo para cima. Esta observação nos leva ao primeiro resultado. Uma função que admite segunda derivada em um intervalo aberto será côncava para cima neste intervalo se sua derivada segunda for positiva. E será côncava para baixo se sua derivada segunda neste intervalo for negativa. Para lembrar deste resultado, basta pensar na parábola. A parábola x², que possui coeficiente dominante positivo, possui segunda derivada igual a 2, sempre maior que zero. E sabemos que a sua concavidade é voltada para cima. Já a parábola, que possui coeficiente dominante negativo, possui derivada segunda negativa em todo o seu domínio. E sua concavidade é sempre voltada para baixo. Como sabemos, derivabilidade é uma propriedade local. Então, é de se esperar que nem todas as funções tenham o mesmo comportamento de serem côncavas para cima ou côncavas para baixo em todo o seu domínio. Estes pontos em que a função muda de concavidade recebem um nome especial. O ponto x igual a p do domínio de uma função f é chamado ponto de inflexão se a função f é contínua em p e a concavidade do gráfico de f muda quando passamos por p. Uma vez que a concavidade da função está relacionada com o sinal da derivada segunda, os pontos em que f duas linhas se anulam ou não existam são candidatos naturais a serem pontos de inflexão. Suponha agora que P seja um ponto do domínio de f e que seja um zero da sua primeira derivada. Ou seja, suponha que P seja uma raiz da função f'. Se a segunda derivada de f for contínua em um intervalo aberto contendo P, então a reta tangente a f no ponto PF de P é horizontal. Se f duas linhas em P for menor do que zero, a continuidade de f duas linhas nos assegura que, em uma vizinhança de x igual a p, a derivada segunda é sempre negativa. Logo, o gráfico da função f tem um aspecto de um cume de montanha, o que nos diz que x igual a p é ponto de máximo local. De maneira geral, temos o seguinte resultado que caracteriza os extremos de uma função a partir da segunda derivada. O teste da segunda derivada nos diz que,
para uma função derivável até segunda ordem em um intervalo aberto contendo um ponto P que seja um zero da derivada, a depender do sinal da segunda derivada neste ponto, este será ponto de máximo ou de mínimo. Ou seja, se F duas linhas em P for positiva, P é um ponto de mínimo local. E se F duas linhas em P for negativo, então P é ponto de máximo local. Usando o teste da derivada primeira, podemos sempre classificar a natureza de um ponto crítico, em que a derivada se anula. Para tanto, basta estudar o sinal da derivada antes e depois deste ponto. A vantagem do teste da derivada segunda é que não é necessário o estudo de sinal da derivada primeira antes e depois de P. Basta calcular a derivada segunda no ponto x igual a P e estudar o sinal neste ponto. Os dois resultados apresentados neste vídeo sintetizam todas as informações que a função derivada segunda de uma função pode nos proporcionar para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui. Alright. Voltem comigo. Então, vou resumido o que o vídeo comentou, porque no vídeo eu comento bastante sobre o comportamento da função derivada, né? Então, eu vou fazer um amarradão sem voltar muito nas coisas que eu disse lá, tá? Então, de maneira formal, como é que a gente define concavidade de função? Faz o seguinte, lembrando que isso é uma propriedade local, tá? Então, vou pegar aqui no intervalinho aberto. Eu quero saber se naquele intervalinho aberto a função está côncava para cima, para baixo. Como é que está? Porque são só essas duas possibilidades, né? Ou é para um ou é para outro. Então, ela é constante. Constante, não tem o que fazer, tá? Partindo do pressuposto que ela não é constante, ok? Pode ser um ou pode ser outro. Como que a gente diz que ela está côncava para cima ou côncava para baixo? Vocês lembram lá do teorema do valor médio? Que eu defini uma família de retas tangentes à função em um ponto específico? Lembra? Essa família de retas é essa mesma, não é? É a família de retas tangente à função f de x, passando pelo ponto x, pelo ponto p, f de p, certo? Essa mesma. Então, dado um ponto p qualquer, pego essa retinha, ou essa família de retas, que é tangente nesse ponto P. Se toda a função nesse intervalinho estiver acima dessa reta, ou seja, se a f de x estiver acima dessa função t de x, para todo x lá nesse intervalinho que eu estou analisando, né? Eu digo que a função f é côncava para... Vai aí, chute. Côncava para onde? Cima, né? Não é isso que é o desenho? Começar a arremessar giz. Mas vocês estão comigo, é isso, né? Sim? Ok. E aí, se essa reta agora tiver... Quando eu traçar essa reta tangente... a função toda nesse intervalo estiver abaixo dela, ou seja, se a função estiver toda abaixo dessa família de retas tangentes, tá? Eu digo que a função ela está côncava para baixo. Valeu. Para baixo. Isso aqui é a maneira que se define formalmente, tá? Zero prático, concorda comigo? Vou lá, pegar intervalinho, não, mané, isso não vai funcionar. Ok. Inspirado no teorema do quadro 3, esse aqui.
Inspirado nesse teorema que nos relaciona derivada de função e crescimento, tá? Eu vou pensar o seguinte: se a função derivada da função derivada for positiva, então a função derivada é crescente, ok? Inspirado nesse resultado, a gente define concavidade da seguinte maneira: dado uma função derivável, eu digo que ela é côncava para cima nesse intervalo, se a sua derivada é crescente. Lembra ali no videozinho que eu tracei várias retinhas tangentes, assim, azulzinho, É por causa disso. Faz sentido esse tipo de definição quando você pega aquele tipo de animação, tá? E eu digo que a função é côncava para baixo, se a sua primeira derivada é decrescente nesse intervalo, tá bom? Ok. Essa é a definição formal, tá? De maneira prática e objetiva, isso daqui não me dá informações ainda sobre o gráfico da função f, concorda comigo? Ainda não, ainda não. Mas existe um resultado semelhante àquele outro que a gente apresentou na aula passada, que dá um comportamento melhor, que é o seguinte: se eu tenho uma função duas vezes derivável em um intervalo, se a segunda derivada nesse intervalo tiver sinal positivo, eu digo que a função f é côncava para cima. Se a segunda derivada tiver sinal negativo no intervalo, eu digo que a função f é côncava para baixo. Vamos fazer o exemplo mais simprão de todos, do mundo para sempre. Na minha cabeça, né? Pelo menos. Vamos pegar uma função que a gente já sabe o gráfico dela, tá? Tipo f de x igual a x ao quadrado. A parábola, certo? Lá nos pré-cálculos da vida, que a gente fez juntos, naqueles vídeos acho que foi do Paulo Adolfo, Gustavo Adolfo, não sei, menino Adolfo. Lá ele mostra que a concavidade da função da parábola está diretamente relacionada ao coeficiente dominante do polinômio. Lembra disso? Ok. Agora a gente vai identificar isso de outra maneira, tá? Vamos pegar tudo que a gente sabe até esse momento. Bom, se eu tenho, dada a função, qual que é a derivada da função x ao quadrado? 2x, lindo. Isso quer dizer que, daqui, o que eu consigo extrair? Eu extraio que o ponto crítico é quem? Quem é o ponto crítico? É o camarada que zera a derivada, não é isso? Quem que é o ponto crítico? X igual a 0. Ok? Esse ponto crítico, eu consigo classificar ele em ponto de máximo e de mínimo local, não consigo? Então, o teste da primeira derivada? Sim? Lembra? Se não lembra, tá de cá, não tem problema não. Ah, vamos completar ele, ótimo. Teste da primeira derivada. Pega um ponto crítico, a gente já usa esse resultado para lá. Pega um ponto crítico. Se a derivada à esquerda desse ponto tiver sinal positivo, a função f é o quê? Crescente, não é? Se a derivada tiver sinal positivo, a função f é crescente. Se a derivada depois desse ponto P tiver sinal negativo, a função é decrescente. Então, x igual a P é ponto de máximo local. Máximo local. Agora, se a derivada antes desse ponto P for negativa, a função f é decrescente. Se depois do ponto P ela for positiva, a função f é crescente. Isso aqui me diz que o ponto x igual a P é o quê? Ponto de mínimo local, né? Lembrando que todas essas caracterizações são locais. Se a função derivada não muda de sinal, esse ponto crítico não é ponto de extremo.
x igual a p não é extremo. O que é o ponto de extremo de uma função? Máximo ou mínimo, né? Ele não é ponto de extremo, ok? Alguns resultados que amarravam esses dois teoremas é o seguinte: se eu tenho um ponto crítico, que é quando a derivada é igual a zero, e a função derivada não muda de sinal, quer dizer então que se a função derivada muda de sinal, quer dizer que esse ponto é um ponto de extremo, né? Isso daqui sintetiza o teste da primeira derivada. Se eu tenho um ponto crítico, quando a derivada nele é igual a zero, suponhamos no melhor cenário que o domínio da função é igual ao domínio da função derivada. Dado um ponto crítico, que é quando a derivada nele é igual a zero, e a função derivada muda de sinal, então aquele ponto crítico vai ser ponto de extremo. Item A e item B do teste da primeira derivada. Certo? Ok. Se eu tenho um ponto de extremo, ou seja, se eu tenho um ponto que é máximo ou mínimo local, e esse ponto está no intervalo aberto, então esse ponto ele é um ponto crítico. Ou seja, ponto de máximo ou mínimo dentro de intervalos abertos, quer dizer que a derivada nele é igual a zero. Intervalos fechados não rola, né? Porque eu não posso falar de derivada em intervalo fechado, né? Só posso falar em intervalo aberto. Ou seja, sempre extremo, ou seja, máximo e mínimo, sempre máximo e mínimo é ponto crítico? Não, só se o intervalo for aberto. Ok? Máximo e mínimo nem sempre é crítico, ou seja, máximo e mínimo nem sempre a derivada nele é igual a zero, tá? Só quando o intervalo for aberto. Ok? Tamo junto? Então, tamo junto. O próximo já eu comento. E aí, então, inspirado em tudo que a gente viu na aula passada, tudo isso que eu recapitulei com vocês, a gente vai fazer um estudozinho da função parabólica, juntando já crescimento, decrescimento, ponto crítico e concavidade. Beleza? Beleza, vou apagar daqui. Vem comigo para esse exemplo. Função f de x igual a x ao quadrado. Primeira derivada dessa função, 2x, certo? Quem é ponto crítico nela? É x igual a zero, porque quando essa derivada é igual a zero, né? Qual é o único ponto que anula 2x? X igual a zero. Ok. Agora vamos fazer um estudo do sinal da derivada para entender crescimento e decrescimento, certo? Se o x for maior do que zero, 2x é positivo, não é? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Perfeito. F cresce. Se x for menor do que zero, a derivada é negativa, né? 2 vezes qualquer coisa negativo é negativo. Se a derivada é negativa, a função decresce. Diminui. Diminui. Não. Ok, crescimento e decrescimento, tá aqui. Vamos fazer o gráfico já? O gráfico a gente já sabe, né? Só para a gente ver que está tudo certinho. O gráfico seria isso, não é? X igual a zero é um ponto em que a derivada é igual a zero, ou seja, a reta tangente nela é paralela ao eixo AX. À esquerda de zero, ou seja, para valores negativos, a função decresce. A partir de x igual a zero, a função passa a crescer. Beleza? Tá tudo ornando? Tá tudo ornando. Pelo teste da primeira derivada
Se a derivada à esquerda de um ponto crítico é negativa e à direita ela é positiva, esse ponto é ponto de mínimo local. Esse ponto aqui, então, é mínimo local. E a gente já sabia disso, né? A gente chamava ele de x do vértice mínimo, lembra? Ah, no passadinho. Ó. Tá tudo ornando, né? Tá tudo rolando. Tá. Então, sobre a primeira derivada, ok. Entendemos que tá tudo casadinho. Vamos para a segunda derivada. Qual é a segunda derivada dessa função? 2. 2 é sempre maior que zero para todo sempre, amém, né? Para qualquer x. Se a segunda derivada é positiva, a concavidade é para cima. Concavidade bonitinha para cima, em todo o seu domínio. Viram que a coisa casa, que a coisa está dando certo? Qual é a minha sugestão para vocês? Esse gráfico dessa função, ela aí de menos x, né? Menos x ao quadrado, esses dois gráficos te contam tudo o que você precisa para você lembrar da teoria. Primeira derivada, segunda derivada. Então, se vocês quiserem sempre ter esses dois gráficos como referência, é uma boa referência para vocês, tá? Fica aqui como sugestão. Eu sempre uso isso aqui para lembrar, porque das vezes a gente esquece mesmo, tá? O que é que faz com f de x igual a menos x ao quadrado? Ou está entendido e bola para frente? Faz? Então faz. Vou fazer aqui embaixo. Eu quero fazer um gráfico ainda que 6, viu? Vamos lá. F de x igual a menos x ao quadrado. Como é que é o gráfico dessa função? É igual a do outro, mas diferente, né? Sim? X igual a zero aqui, a gente já sabe, só batendo o olho no gráfico, que x igual a zero vai ser ponto de máximo. Ponto crítico, ponto máximo. Ponto crítico, porque a derivada nele é igual a zero, e ponto de máximo, ok? Por quê? Porque a função vem com derivada positiva à esquerda, e depois passa a ter derivada negativa à direita. Algebricamente, analisando isso, quem é a derivada dessa função? Menos 2x. Então, para x negativo, menos com menos dá mais. Então, a primeira derivada vai ter sinal positivo. Se a primeira derivada tem sinal positivo, a função é crescente. Olha ela crescendo. Para valores x maior do que zero, menos 2 vezes um troço maior do que zero dá negativo. Se a derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Ó, a função decrescendo para valores positivos. Okay? Pelo teste da primeira derivada, se o sinal da função derivada muda perto do ponto P, ou seja, se ela vem com sinal positivo e depois do P passa a ser negativo, o ponto P é ponto D, item B, item A, perdão, teste da primeira derivada, ponto de máximo. Beleza? Casou tudinho? Segunda derivada. Qual que é a segunda derivada dessa função? Menos 2, que é menor do que zero para todo sempre. Se a segunda derivada é negativa, a função é côncava para baixo. Casou? Amarrou? Então, beleza. Então, agora vamos demonstrar isso aqui. Rapidinho. Tá. Você quer que... Entendi. Já eu dou um exemplo, porque eu vou precisar de mais uma definição. Já quando eu der uma definição, eu vou mostrar para vocês um gráfico qualquer e a gente vai tirar as informações de ponto crítico, ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto de inflexão só olhando o gráfico.
tá? Vai ter exercícios assim para vocês, acho que em algum estudo dirigido aí da vida, não sei se acho que da semana aqui, acho que é o de revisão, tá? Mas vamos lá, mas eu preciso de uma definição antes para a gente poder extrair todas essas informações, tá? Mas eu vou dar. Um outro exemplo aqui, importante. F de x igual a x ao cubo, ok? F de x, já eu falo dele melhor. Vou demonstrar esse menino aqui, vamos lá. Se a função derivada da função derivada tem sinal positivo, então a função f é côncava para cima. Eu vou mostrar isso, o outro segue de maneira análoga, tá? Eu vou demonstrar isso. Como é que é a derivada segunda de uma função? É analisar a derivada da função derivada. Concorda comigo? Sim? Pelo item A, se supor que isso aqui é maior do que zero, lá no quadro 3, tem algo relacionado à derivada de uma função ser positiva, né? Se a derivada de uma função é positiva, a função lá dentro, a qual eu estou derivando, ela é crescente nesse intervalo, certo? Então, isso daqui me diz que a função lá dentro é o quê? Crescente, não é? Se a derivada de alguma função é maior que zero, essa alguma função é crescente. Ok? Mas pela definição, se a derivada de uma função é crescente, a função ela é côncava para cima. Então, f é côncava para cima. E aí, acabou. Simples assim. Tá? Entenderam por quê? Sim? É só partir do objeto a derivada de uma função. Tá? Se a derivada de uma função é positiva, quer dizer que essa função é crescente. E no caso, se a função derivada é crescente, a função f é côncava para cima. Tornou? Beleza. Feito isso, esse ponto, inspirado nesse resultado, o ponto em que a segunda derivada é igual a zero, pode ser que seja um ponto interessante. Concordam comigo? Porque se a derivada é positiva, se a derivada, por exemplo, não necessariamente a gente vai ter uma função que é só côncava para cima ou só côncava para baixo. Concordam comigo? Por exemplo, f de x igual a x ao cubo. Sim? Essa é uma função, a gente sabe fazer o gráfico dela também, que é uma paradinha tipo que nem isso, ok? Ela é estritamente crescente, mas o x igual a zero é um ponto em que ela muda de concavidade. Vocês concordam comigo? Ela vinha côncava para baixo e depois ela passa a ser côncava para cima. Esse ponto é um ponto interessante, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de ponto ou número de inflexão, que é exatamente o ponto lá do meu domínio em que a função muda de concavidade, ok? Então, por exemplo, x ao quadrado não tem ponto de inflexão, porque ela é côncava para cima o tempo todo. Concorda comigo? Então, ela não tem ponto de inflexão, certo? X ao cubo tem ponto de inflexão, porque tem esse pontinho que é x igual a zero, que é um ponto crítico, e é um ponto em que a função vai mudar de concavidade. Tá? Quem são os candidatos a serem pontos de inflexão? São exatamente os camaradas em que a segunda derivada foi igual a zero, inspirados nesse resultado. Mas eles são candidatos. Eles não são efetivamente pontos críticos, são candidatos. Por que isso? Como é que você vai checar se é ponto de inflexão ou não? Estudando o sinal da segunda derivada. Tá?
Então, o mesmo estudo que você tem que fazer para crescimento e decrescimento, você vai fazer aqui para a segunda derivada, que é o estudo de sinal. Tá? Se o sinal mudar nesse ponto, se a concavidade estiver para cima, passar a ser para baixo, então aquele ponto ele vai ser ponto de inflexão. Ok? A gente vai fazer exemplo para fixar. Um exemplo disso, por exemplo, que nem todo ponto em que a segunda derivada é igual a zero é ponto de inflexão, é só pegar a função x à quarta. X à quarta, a gente sabe fazer o gráfico dela também, que é uma parábola mais abertinha, paradinha assim, marromeno. Não chega a ser uma catenária, né, que é o cosseno hiperbólico, se não me engano, mas ela é mais abertinha. A primeira derivada dela é o quê? 4x ao cubo? 4x ao cubo. Se o x for negativo, primeira derivada negativa, a função está decrescendo. Se o x for positivo, primeira derivada positiva, a função está crescendo. Okay? Em x igual a zero, ponto crítico. Se a derivada vem negativa e passa a ser positiva, ponto crítico é ponto de mínimo local. Ok. Segunda derivada. 12x ao quadrado, não é isso? Independente do x lá no meu domínio ser positivo ou negativo, isso aqui é para sempre maior do que zero. Segunda derivada positiva, a função é côncava para cima. Côncava para cima. Candidato a ser ponto de inflexão, onde a segunda derivada for igual a zero. Tá? Quando que a segunda derivada é igual a zero? Quando isso aqui é igual a zero e em x igual a zero. Então, x igual a zero seria um candidato. Para eu me certificar, eu tenho que estudar o sinal da segunda derivada. Mas a segunda derivada não muda de sinal. Então, esse camarada, ele é um candidato, mas ele não é um ponto de inflexão. Ok? Ok. Outro exemplo. Agora eu já vou fazer um gráfico qualquer e a gente vai apontar todos os... Vai comentar aqui que são os pontinhos, tá? Pode apagar aqui? Rapidinho. Vou fazer só um esqueminha de gráfico, por exemplo. Esqueminha bem bom, né? Ficou bom, menina? Ok, vamos analisar aqui. Esse pontinho aqui, ele é um ponto o quê? De máximo local, né? Não sei global, posso afirmar que máximo local, mas ele também é um ponto, a derivada nele é zero, então ele é um ponto crítico. Ok, então esse aqui é ponto crítico, ponto de máximo local. Esse aqui embaixo, ponto crítico e ponto de mínimo local, né? Local, não sei se isso aqui para lá vai fazer outra coisa, se vai fazer, não sei, tá? A gente só está analisando aqui. Esse menino aqui, nossa, gente, mas tá muito bonitinho, né? Esse camarada aqui que coincidiu com zero, esse camaradinho aqui, que tá tipo que nem parecendo zero, né? Esse camarada aqui, ele é o ponto exatamente onde a função deixa de vir com concavidade para baixo e passa a vir com concavidade para cima, né? Esse camarada, percebam que ele é bem sutil, né? Esse ponto aí, ele é bem sutilzinho. Esse ponto aí é que é o ponto de inflexão. Tá? Esse é o ponto de inflexão. Ok. O que mais que a gente sabe extrair? A gente sabe que até esse ponto a função vinha crescente, ou seja, a derivada vinha positiva. Depois desse ponto, a primeira derivada vem negativa até aqui, sendo que até aqui ela vem, então ela vem decrescendo até aqui. Aí a gente sabe que a segunda derivada,
Aqui, até esse ponto aqui, a segunda derivada ela é negativa, porque a concavidade está para baixo. Aqui, daqui para frente, né? Daqui até aqui, a primeira derivada é positiva, a segunda derivada também é positiva, ok? Daqui para frente, a primeira derivada, primeira derivada aqui até aqui ela é negativa, desculpa, isso. Primeira derivada até aqui é negativa, segunda derivada até aqui é positiva. Daqui para frente, a primeira e a segunda derivada são positivas, né? Que a função está crescendo e a concavidade está para cima. Amarrou tudo? Pronto? Então é isso que a gente quer. Agora a gente consegue bater o gráfico e falar sobre as suas derivadas. E aí o que a gente quer fazer é, dado uma função, fazer o gráfico a partir das suas derivadas. É isso que é a aula, ok? Beleza? Sucesso. O que é que eu vou fazer agora, Brasil? Deixa eu lembrar aqui. É o teste da segunda derivada? Acho que é. Ok, já foi. Ponto de inflexão, já foi. Comentário, já foi. Teste da segunda derivada. Vamos fazer essa banda aqui para comparar. Bom, vocês vão perceber, o teste da segunda derivada, ele tem o mesmo caráter do teste da primeira derivada. Mesmo caráter. O teste da primeira derivada, ele faz o quê? Pega um ponto crítico e classifica ele em ponto de extremo da função, em ser de máximo ou de mínimo local, certo? Certo. O teste da segunda derivada vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um ponto crítico e analisar ele como sendo de máximo ou de mínimo da função, local. Ok? A partir da segunda derivada. Professora, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? O teste da primeira derivada vai ser muito importante para a gente para fazer gráfico, porque ele já nos dá intervalo de crescimento e decrescimento da função de brinde, tá? Então, ele vai ser importante para fazer gráfico. O teste da segunda derivada vai ser importante quando a gente estiver fazendo a parte de aplicação, que é tentar analisar se aquele ponto é um ponto de máximo ou de mínimo lá em otimização, onde é que maximiza, onde é que minimiza. Então, o teste da segunda derivada, ele é mais eficiente quando a gente estiver em exercícios de aplicação. O teste da primeira derivada é mais eficiente quando a gente estiver em exercícios de construção de gráfico, ok? Os dois resolvem o mesmo problema, tá? Mas um te dá mais informações que é interessante para um, outro te dá mais informações que é interessante para outro, ok? Ok. Mas do frigir dos ovos, vocês vão usar o que vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, desde que esteja certo, está tudo certo. Um comentário que eu esqueci de fazer é que não existe ponto nos reais, não existe ponto que seja ponto de inflexão e ponto crítico ao mesmo tempo. Não existe ponto que seja ponto de inflexão e ponto de extremo ao mesmo tempo, né? Ponto de máximo e de mínimo ao mesmo tempo. Nos reais, não. Quando você tiver em várias variáveis, vai ter um pontinho lá chamado ponto de Sela. Ele vai entrar nessa categoria. Mas aqui para a gente, os pontos de inflexão são só pontos, não podem ser pontos de máximo ou de mínimo local. Sucesso? Sucesso. Teste da segunda derivada, e aí a gente faz gráfico. Tenho de novo uma função 2 vezes derivável, um ponto x igual a p lá no meu domínio, em I, e ele é ponto crítico. Se a segunda derivada nesse ponto te der um número positivo, esse número vai ser um número de quê? Ponto de máximo, ponto de mínimo? Se a segunda derivada é positiva, isso vai ser ponto de
Segunda derivada positiva, a função está com concavidade voltada para? Então, esse ponto vai ser ponto de mínimo, né? Ok. Então, x igual a p é mínimo. Só lembrar da parábola. Só lembrar da parábola, tá? Se a segunda derivada é positiva, concavidade voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, ponto crítico é ponto de mínimo local. Se a segunda derivada tiver sinal negativo em um ponto, nesse ponto que é ponto crítico, se a segunda derivada tiver sinal negativo, a função, se a derivada é negativa, a concavidade é para baixo. Então, aquele ponto vai ser um ponto de máximo. X igual a P é ponto de máximo. Tudo local, tá? Local. Ok. E aí, se a segunda derivada nesse ponto for igual a zero, eu não posso concluir nada, tá? Não há conclusão, não há conclusão. Exatamente porque eu não posso relacionar ponto crítico a ponto de candidato a ser ponto de inflexão. Se esse aqui for um ponto de inflexão, ele não pode ser crítico, sacou? Quando a derivada em um ponto a segunda derivada em um ponto é igual a zero, eu não sei concluir sobre a natureza desse ponto crítico. Segunda derivada em um ponto crítico for zero, certo? Eu não sei nada o que concluir sobre a natureza desse ponto crítico, se ele é ponto de máximo ou de mínimo, tá? Ok? Então, beleza. Vamos fazer um resumão de tudo que a gente tem até esse momento, que é a aula passada, ai que ótimo, vocês estão acordados mesmo, que é a aula passada e a aula de hoje. A gente vai fazer um algoritmozinho para poder fazer gráfico de funções em intervalos fechados, tá? A gente sabe, com tudo que a gente tem em mãos, fazer gráfico de funções em intervalos fechados, ok? A gente vai precisar de mais informação quando o intervalo for aberto, mas nesse momento, estamos suavão, bora fazer um gráfico. Fechou? Então, fechou. Posso pagar aqui? Pode. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai resolver um exercício e acrescentando informações no algoritmo, vice-versa, tá? Faz de lá e vem de cá, faz de lá e vem de cá. E aí finaliza fazendo o gráfico. Tá bom. A gente pode pensar... Isso aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é um passo a passo. Passo a passo, para a gente, pode ser chamado como algoritmo, tá? Você tem que executar cada etapa para chegar no resultado final, tá? Tipo, por exemplo, receitinha de bolo. Tipo isso. Só que aqui tem uma particularidade. Receita de bolo, você pode inverter a ordem dos ingredientes, né? Aqui não, você tem que fazer nesse esqueminha, senão dá ruim, tá bom? E aí, a gente pode pensar nessa receitinha de bolo, separada ela em 3 níveis. Primeiro, eu esvaio tudo que eu consigo de informação da função, tá? Depois, eu faço tudo que eu consigo da função primeira derivada. Depois, eu faço tudo que eu consigo da função segunda derivada, para depois fazer o gráfico, ok? Então, a gente pode pensar nesses 3 grandes níveis. Gráfico. Então, a primeira coisa eu vou partir de uma função definida em um intervalo fechado. Eu quero que ela seja derivável, eu quero ela que seja suave. Ok, então eu quero fazer o gráfico de uma função em um intervalo fechado. A primeira coisa, isso aqui vai ser repetido para quando a gente for fazer gráfico em domínio qualquer, tá? Primeira coisa, você reescreve o domínio da função. Quem é o domínio da função? Intervalo fechado AB, né? Só para fixar. Ok. E aí, em relação à função, eu posso extrair algumas informações pontuais, né? Por exemplo, quais são os valores
em que a função assume nos extremos do intervalo, quem é f de A, quem é f de B, e posso achar quais são os toques da função nos eixos OX e OY, certo? Onde é o toque da função no eixo OX? É onde f de x, onde são as raízes, né? É onde ela toca o eixo OX. E f de 0 é onde a função toca o eixo OY. Concorda comigo que essas são as únicas informações que só batendo o olho na função eu consigo extrair? Ela não consegue me contar mais nada, mas isso daqui eu consigo fazer só, sem derivar, sem fazer mais nada, né? Então, beleza. Então, essa é a primeira parte. Vou lá para o quadro 1. E aí, eu vou escrever quem é a função e qual que é o intervalo para a gente fazer o gráfico. Exercício. X ao cubo menos 3x ao quadrado com x no intervalinho de menos 1 até 4. Ok? Alright. Então, vamos fazer a primeira etapa, né? Primeira etapa é... O que eu preciso fazer nessa primeira etapa? Domínio. Quem é o domínio da função? Menos 1 até 4 fechado. Beleza. E agora? Calculo quem é o f no extremo, nos extremos, né? Acho qual é o toque no eixo y e acho qual que é o toque no eixo x. Não é isso? Sim? Sim. Quem é f de menos 1? Menos 1 ao cubo menos 3, menos 3 com menos 1 ao cubo menos 1, nossa, agora foi longe. Menos 1 ao cubo menos 1 com menos 3 menos 4. É que assim, meu cérebro funcionou antes e eu falei depois, mentira. Falei errado mesmo. Menos 4, certo? Menos 1 com menos 3, menos 4. Ok. F de 4, pode ver aí que vai dar 16. Vou fazer essa conta aqui não. 4 ao cubo dá 16 vezes 4, com esse 16 aqui, certo? 16 vezes 4, 4 menos 3 dá 1, dá 16. Ok. F de 0, nada para fazer, 0. E quem são as raízes? É achar as raízes de x ao cubo menos 3x ao quadrado igual a 0. Tem fator comum aqui que dá para pôr em evidência? Tem, não tem? O quem coloca em evidência? X ou x ao quadrado? Tem x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui, né? Então, fica x ao quadrado, aqui sobra x, aqui sobra 3. Ok. Uma curiosidade, não vai mudar nada na nossa vida, mas é uma curiosidade. Quem são as raízes, então? São x... São 0 e 3, certo? Esse 2 aqui está te contando que 0 tem multiplicidade algébrica 2. Porque qualquer polinômio nos reais tem no máximo a quantidade, o número do grau dele, tá? De raízes. Então, se aqui é 3, ele tem no máximo 3 raízes reais, ok? Mas não falou se é distintas ou não. Entende? Ele vai ter 3 raízes reais, no máximo. Tem 2, que é igual a 0. Tem 2 distintas, certo? Mas a multiplicidade algébrica dessa daqui é 2. Quem está vendo álgebra linear, que vai ver polinômio característico, fazer... Como é que chama aquele menino lá? É processo para diagonalização de matrizes, polinômio característico, menino, esqueci o nome específico disso. Enfim, álgebra linear é outro universo, tá? Mas isso aí, vocês brincam com isso. Tá, quer fatorar polinômio, tá.
Beleza. Então, aqui a gente já extraiu tudo que a gente precisava, né? Aqui, como conclusão, é x igual a 0 e x igual a 3. Fechou. Segundo passo. Já que a função f não me dá mais nada de informação, então bora derivar ela, né? Então, o próximo passo é deriva a função. Sempre que a gente deriva, a gente já olha para o domínio, tá? Aqui para a gente vai mudar pouca coisa, mas a gente sempre precisa entender qual que é o nosso universo. Pronto. O que a primeira derivada de uma função nos dá sobre a função? Nos dá o comportamento de crescimento ou decrescimento, não é? Então, nessa terceira etapa, a gente vai estudar crescimento e decrescimento da função. E de presente, a gente já vai ganhar os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Locais e globais. Tá? Tá. Quarto passo. Antes disso, né? Porque eu olho crescimento e decrescimento de função próximo de ponto crítico, né? Então, tem que antes achar ponto crítico, Juliana Canela. Primeiro a gente acha ponto crítico. E aí sim a gente acha crescimento e decrescimento. E de presente, pontos de máximo e pontos de mínimo. Bora lá? Então, bora lá. Então, o próximo passo é deriva. Deriva essa bichinha aí. 3x ao quadrado menos 6x. Quem é o domínio dessa função? O aberto, né? Se a função é derivável no fechado, o domínio da sua derivada é sempre o aberto, né? Porque a gente não pode falar de derivada nos extremos. Ok. Estamos aqui todo mundo junto? Estamos aqui todo mundo junto. Vamos para os pontos críticos? Pontos críticos. Bom, essa função, ela não tem nenhum problema no seu domínio, né? Nem no domínio da função, nem no domínio da sua derivada. Então, para achar ponto crítico, é suficiente achar as raízes da sua derivada, não é isso? Ou seja, é achar f' de x igual a 0. Concordam comigo? Não tem ponto onde a função derivada não esteja definida. O polinômio é bem comportadinho, tá tudo belezinha. Então, é suficiente achar quando o f' de x é igual a 0, certo? Quando que f' de x é igual a 0? Quando 3x ao quadrado menos 6x foi igual a 0. Quem são as raízes desse polinômio? Dá para colocar alguém em evidência? O quê? 3x, sobra x menos 2, né? Aí, isso aqui, então, eu tenho. Quem são os pontos críticos? Bom, como raízes desse camarada, eu tenho 0 e 2, ok? Para eles serem pontos críticos, eles têm que ser pontos do meu domínio. O 0 é um ponto do domínio? O 2 é um ponto do domínio? Então, de fato, eles são pontos críticos. Perceberam a delicadeza? Porque se o domínio dessa função aqui, por exemplo, fosse de 2 até 4, o 0 não seria ponto crítico, né? Porque o 0 não está aqui dentro. Então, ele é um 0 da função derivada, mas ele não é um ponto do meu domínio da função. Então, ele não é ponto crítico. Então, por isso que tem que estar sempre entendendo quem é o domínio da função, quem é o domínio da função derivada, quem é o domínio da função, quem é o domínio da função derivada. Tá bom? Porque senão poderia cair em situações como essa. E aí o 0 não vai ser ponto crítico nesse domínio, né? Porque o 0 não está aqui dentro. Sacou? Então, beleza.
Então, os pontos críticos são 0 e 2. Vamos ver crescimento e decrescimento. E aí, para estudar crescimento e decrescimento, a gente vai analisar o sinal da função derivada. Tem os pontos de máximo. Bom, vocês se lembram da aula passada, daquele método do intervalo fechado, né? O que dizia o método do intervalo fechado? Ele pegava os extremos da função e os pontos críticos e classificava eles em pontos de máximo e de mínimo. Lembra disso? A gente vai precisar fazer um combinado entre aquele método e o teste da primeira derivada para achar os pontos de máximo e de mínimo, tá? A gente vai fazer junto. Essa primeira parte do crescimento e decrescimento de função, a gente sempre vai fazer ele do mesmo jeito. Quando tiver que fazer a parte do intervalo fechado, eu vou comentar com vocês, tá bom? Então, vem comigo. Eu quero crescimento e decrescimento de função. Para isso, eu tenho que estudar o sinal da função derivada. Vou pegar a função derivada já fatorada, tá? Meu que eu não sou boba nem nada. Então, o que vai ser? Isso daqui eu vou analisar o sinal de 3x. Aí, depois, eu vou analisar o sinal da função x menos 2. Porque quando eu fizer o produto desses dois sinais, eu vou ter o sinal da função derivada, não é isso? Sim? Se eu tenho o sinal da função derivada, eu ganho de presentinho crescimento e decrescimento da função, né? Então, essas 4 retinhas já vão me dar tudo que eu preciso, tá? Ok. Aí, você pega nessa retinha e coloca quem? Coloca o domínio da função, que é de menos 1 até 4. Menos 1 até 4. E os pontos críticos, que é 0 e 2. 0 e 2. Menos 1 até 4. Aqui é aberto, né? 0 e 2. 0 e 2. Eita, tá cada vez mais junto esse negócio, né? E 2, menos 1 até 4. Aqui é fechado, menos 1. Ok. Então, agora nós vamos estudar o sinal dessa função para achar o dessa e concluir para essa. Então, bora lá. Quando que 3x assume valores positivos? Quando x é maior do que 0, não é? Então, quando x é maior do que 0, essa função aqui assume valores positivos, consequentemente, valores negativos para x menor que 0. Okay? Quando que x menos 2 assume valores positivos? Para x maior do que 2, tipo 3, isso aqui assume valor positivo, não é? Para x igual, tipo 1, aqui assume valor negativo, não é? Concorda comigo? Todo mundo comigo? E isso de você olhar perto do ponto é suficiente porque a função é contínua, e nesse caso aqui ela é linear, né? Então não vai mudar de sinal, tá? Segunda derivada. Bom, a primeira derivada, perdão. O sinal da primeira derivada é o produto dessas duas, não é? Então, menos com menos, mais. Mais com menos, mais com mais. Primeira derivada com sinal positivo, a função f é, pode falar? Crescente. Primeira derivada com sinal negativo, a função f é. Primeira derivada com sinal positivo, a função f é. Se a função vem crescendo e depois passa a decrescer, esse ponto que era ponto crítico é ponto de máximo local. Se ela vem decrescendo e passa a crescer, esse ponto aqui é ponto de mínimo local. Viu que a gente conseguiu extrair todas as informações? Agora, por que a gente não extraiu todas no intervalo fechado? Porque o ponto menos 1 e o ponto 4, eles podem ser pontos de máximo e ponto de mínimo.
Eles podem ser, tá? Então, por isso que a gente precisa do método do intervalo fechado também. Mas até esse momento, a gente já tem que a f cresce de menos 1 aberto, né? Sempre aberto, de menos 1 até 0, e depois ela cresce de novo de 2 até 4. E a f decresce de 0 até 2. Sempre aberto, tá? Bom, porque no ponto eu já não posso falar que é o crescimento em um ponto, né? Eu só posso falar crescimento em intervalos. Ok. Agora vamos entender se 4 e menos 1 são pontos de máximo, são pontos de mínimo, comparando com a partir do método do intervalo fechado. Mas a princípio a gente já sabe que 0 é ponto de máximo local e 2 é ponto de mínimo local, né? Então, ponto de máximo, a gente já sabe que o 0 está lá, não sei se vai ter mais algum. E ponto de mínimo, a gente já sabe que o 2 vai estar lá, pode ser que tenha mais um, tá? Até aqui está tranquilo, né? Sim? Para quem não está tranquilo estudar sinal de função, eu recomendo fortemente que procurem os monitores, porque a gente vai fazer muito isso a partir de agora. Muito isso. Fatora função e estudo sinal. Caralho. Já? Vamos aí, corta aí, produção. Corta aí, produção. O que aconteceu com a hora já, pelo amor de Deus? Foi mal aí. Para quebrar o gelo. Vamos lá. Qual que é o quinto passo? Opa, não é quinto passo ainda não. Vamos olhar o que significa a função nos extremos do intervalo, né? Se eles são pontos de máximo ou de mínimo. Para isso, a gente tem o método do intervalo fechado. Método intervalo fechado. Método intervalo fechado, ele falava o seguinte: olha, pega a função nos extremos do intervalo, pega a função nos pontos críticos e compara entre eles. Quem for o maior de todos é o ponto de máximo global, quem for o menor de todos é o ponto de mínimo global. É isso. Bom, então bora lá. F de menos 1 a gente já calculou lá no primeiro quadro, que dá quantos milhão? Menos 4, F de 4, 16, F de 0, dá para fazer direto, 0, F de 2, 8 menos 4, 4 vezes 3, 12, menos 4, certo? Certo. Ou seja, F de menos 1 e F de 2 é a mesma coisa, né? O que quer dizer isso? Vamos colocar isso aqui em ordem. O menor de todos do mundo, para todos sempre, nesse universo, é F de menos 1, que é igual a F de 2. Isso aqui é menor para todo sempre que 0, que é menor para todo sempre que 16, né? Isso aqui quer dizer que pontos de mínimo global é menos 1 e 2, ok? E ponto de máximo global é 4. Então, é só acrescentar a nossa listinha aqui, né? Ok? Quem é ponto de máximo global? Menos 1 e 2. Máximo global é 4, né? O 0 é máximo local e o 4 é máximo global. Ok? Ok. Ponto de mínimo local, 2 e menos 1, né? Vou arrumar isso aqui, então, fica menos 1 e 2, que são os menores valores de todo mundo que a função assume. Ok? Fechou? Agora a gente classificou todo mundo. Tá? Então, tá bom.
O zero, ele é ponto de máximo, mas local, né? Não é global. É ponto de máximo local, não global. Ok. Fechou, então, terceiro, quarto passo. Ok, vamos para o quinto passo. Quinto passo, a função derivada já nos deu todas as informações que ela poderia nos dar. Então, bora para a segunda derivada, né? Então, deriva mais uma vez. Deriva mais uma vez. Você já bota lá o domínio dela. Aí, você vem, do mesmo jeito que você veio aqui, né? Você vai atrás dos pontos interessantes, tá? Quem são os pontos interessantes para a segunda derivada? São os candidatos a pontos de inflexão. Por que candidatos? A gente vai olhar a segunda derivada e fazer ela igual a zero. Esses pontos são os candidatos. Aí, você vai achar a concavidade da função e se certificar que aqueles pontos de inflexão, aqueles candidatos, são de fato pontos de inflexão ou não. Esse é o sétimo passo. Oitavo passo, maravilha, né? Junta tudo que você tem e bota no gráfico isso. Método do intervalo fechado, repetir? Pronto. Vem aqui para o método do intervalo fechado. O que ele dizia? Você tem uma função que é derivável no intervalo fechado, você quer achar os pontos de máximo e ponto de mínimo global que você sabe que a função tem. O global, tá? E aí, o que você faz? Você pega a função, avalia ela nos extremos do intervalo, acha os pontos críticos e avalia a função nos pontos críticos. E aí você compara esses números, que são números, né? Você compara os números. Comparar é isso, é ver quem é maior, quem é menor. O mais menor de pequeno vai ser ponto de mínimo global, e o mais maior de grande vai ser ponto de máximo global. É isso que diz, tá? Esse aqui é ponto de mínimo, e esse aqui é ponto de máximo. E aí, meu caro, você pode estar pensando, mas eu tenho 2 pontos de mínimo? Sim. Ponto de mínimo global, os dois são iguais, os dois são mínimos globais. Tá? Não tem problema. Tá? Isso não é o mínimo global ou o máximo global não precisa ser único. Não precisa ser único. Tá? Prontito? Então vamos para o 4? 5, quer dizer? Agora a gente faz o quê? Deriva a menina derivada, né? Deriva aí a menina derivada para nós. 6x menos 6. Aí a gente vem, quem é o domínio dela? É o mesmo da primeira derivada, né? Mudou nadinha. Então, 6, a gente vem e acha os candidatos a pontos de inflexão. Candidatos a pontos de inflexão. Para achar os candidatos, eu pego a segunda derivada igual a zero, tá? Quem são os pontos em que a segunda derivada são igual a zero? É o quê? X igual a 1, não é isso? Estão comigo? Então, estamos comigo. Então, esse é candidato, tá? Como é que a gente vai se certificar que ele é, de fato, um ponto de inflexão? Quando eu achar a concavidade da função e verificar se para x igual a 1, a concavidade muda, tá? Então, vamos lá. Como é que eu acho a concavidade da função? Eu faço um estudo da segunda derivada, não é isso? Ok? Faço um estudo da segunda derivada. Então, vamos lá. Então, eu vou estudar o sinal da segunda derivada.
para concluir coisas sobre a concavidade da função, tá bom? Ok. Para eu analisar o sinal da segunda derivada, bom, a segunda derivada é uma reta, né? Certo? É uma reta. Isso aqui é um jeito de estudar, tá bom? Esse é um jeito que em geral, pode ser que dê mais fácil. Para cada uma vai ser de um jeito. Para esse momento, essa análise é possível. Olha só, essa função é uma função linear e a raiz dela é x igual a 1, certo? Então, para x igual a 1, ela é uma reta. O 6, que é o coeficiente dominante, é positivo. Então, a reta é crescente, não é? Então, a reta é crescente e vai passar aqui por 1. Pode pensar que isso aqui é o eixo AX, isso aqui é o eixo AY, tá? Para valores à direita de 1, a segunda derivada assume valores, se está acima do eixo, positivo, né? Se está abaixo do eixo, negativo. Simples assim? Simples assim. Se a segunda derivada tem sinal negativo à esquerda de 1, a concavidade da função é para baixo. Se ela tem sinal positivo à direita de 1, a concavidade da função é para... Ela mudou de concavidade em x igual a 1, não mudou? Então, x igual a 1, de fato, é ponto de inflexão. Ok? E a função vai ser côncava para cima, em que intervalo? De -1 aberto, que é aqui do meu domínio, né? De -1 até 1. Até 1. Opa, côncava para baixo, né, no caso. Côncava para baixo, de -1 até 1. E depois ela vai ser côncava para cima onde? No que sobra, né? De 1 até 4 aberto. Tranquilo? Tranquilo. Se a segunda derivada fosse uma função quadrática, você ia fazer uma simulação semelhante com uma parabolinha. E achar as raízes, ou seja, os candidatos a ponto de inflexão. Se ela tiver concavidade para cima, aqui é positivo, aqui é negativo. Ok? Grau cúbico não vai ter, porque senão a gente estaria fazendo gráfico de função x à quinta. A gente não vai fazer gráfico de função x à quinta, tá? Mas, em geral, por isso que eu disse que a estratégia, em geral, é isso. Você fatora o seu polinômio e analisa ela fatorada para facilitar a sua vida, tá? Essa é a estratégia padrão. Padrão, ok? Ok. Bora brincar de juntar isso tudo agora? Agora finalizamos, né? Agora vamos pôr no gráfico? Então vamos. Posso pagar o quadro 3? Que daí a gente pega todas as informações e junta. Alright. Para colocar todas essas informações no gráfico, para a gente montar o gráfico, a gente precisa de cada uma dessas informações exatamente nessa ordem, tá? Então, vamos lá. A minha escala aqui, eu sou uma pessoa meio ruim de escala, então uso um olhinho de Tandera aí. Valeu para referência quem conseguiu a referência. Mas, enfim, eu vou fazer escala unidade 1 aqui no eixo AX e unidade 2 aqui no eixo AY, tá? Então, aqui eu vou precisar 1, 2, 3, 4, menos 1 de cá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, opa, aqui em cima,
e menos 2 e menos 4 aqui embaixo. Ok? Ok. Bom, vamos lá. Vamos pegar agora todas as informações. Eu sei que ela mora nesse domínio, né? De menos 1 até 4. Ok? Quanto que vale a função para x igual a menos 1? Quadro 1. F de menos 1 é? F de menos 1 é? Menos 4. Então, ela começa daqui de baixo. Esse aqui é um pontinho da função. F de 4 é quanto? Por isso que eu fiz 16 aqui em cima. Ela termina aqui em cima. Ok. Agora vamos para as raízes, né? Onde ela toca o eixo AX? Quando que f de x é igual a 0? Quando que f de x é igual a 0? Quadro 1. 0 e... Qual que é a outra raiz, people? 3. Valeu aí. 3. Tá, ela vai tocar aqui. F de 0 é quanto? 0, já está aqui. Então, ela toca o eixo AY e o eixo AX em 0 também. Tá? Tá, a função nos deu tudo isso. Pontos críticos. Preciso pôr os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? 0, está aqui, e 2. 1, 2. Quanto que é f de 2? Menos 4. Então, ela vem lá para baixo. Ok? Agora, ponto de inflexão eu tenho, não tenho? Que é x igual a 1. O que é f de 1? Rapidinho aqui, f de 1. 1 menos 3, menos 2, né? Então, f de 1 está mais ou menos aqui, ó. Certo? Ok. Então, só raciocina comigo. Ela sai de menos 1, ok? Aí ela sai crescendo, quadro 1. Quadro 1. Ela sai crescendo até x igual a 0, né? Que é ponto de... A função sai de menos 1 e cresce até 0, ok? 0, ela assume ponto de máximo. E a concavidade da função até 0 é para baixo. Então, ela está fazendo isso aqui, ó. Ok? Ok. Aí, x igual a 2... x igual a 2 é ponto de mínimo. A função de 0 até 2 decresce. E de 0 até 2, a concavidade vai mudar, né? Quando ele estiver passando por 1, ela vem de decrescendo e passa de concavidade para baixo para concavidade para cima, não é isso? Então, ela vai fazer uma paradinha assim. Não é isso? Sim? Daqui para cima, é só concavidade voltada para cima. Ok? De 2 até 4, a função faz o quê? Volta a crescer. Concavidade voltada para cima. 2 é ponto de mínimo e 4 é ponto de máximo. Então, não tem jeito dela fazer diferente. E ela vai passar por esse ponto, né? Isso aqui é uma raiz. Então, ela vai passar exatamente por aqui e vai para todo sempre. Ah, poxa. Vou apagar isso aqui. Se acabou-se. Não é isso? Menos 1 e 2 são pontos de mínimo global, local e global, certo? Menos 1 e 2. 0 é ponto de máximo local. 4 é ponto de máximo global.
não é ponto crítico, mas é ponto de extremo. Tá? Não é ponto crítico, mas é ponto de extremo. X igual a 1 é ponto de inflexão. Ok? E é isso. De boa? Se a gente tem todas as informações juntinhas, a gente consegue fazer o gráfico. Mas aí que entra essa destreza de você juntar uma informação com a outra informação, isso vai vir com a prática, tá bom? Vai bater uma informação, falar o gráfico não pode ser diferente disso, tá? Vamos fechar então. Quarta-feira eu encerro o conteúdo para a gente fazer gráfico de funções sobre domínios quaisquer. Então, eu vou precisar falar de limites infinitos, do infinito, assíntotas. E vou dar um método para a gente resolver esse tipo de problema, tá? E aí, na segunda-feira, a gente começa a vir só costurando as coisas todas. O estudo dirigido está aberto. Quinta-feira, vocês entregam a lista de exercício. Fiquem bem, se cuidem, até quarta.